Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre o projeto Corredor Cultural de Mossoró. Quando a gente fala de Cultural de Mossoró, sempre se lembra a Avenida Rio Branco, que por nela existirem vários equipamentos culturais, como Estação das Artes, o Teatro de Juiz Rosado, o Memorial da Resistência e outros. Essa avenida também foi considerada, foi denominada de Corredor Cultural de Mossoró. Tem até uma placa lá identificando como corredor cultural da cidade. Mas o corredor cultural a que me refiro é sobre uma lei que foi criada aqui em 1983 pelo prefeito de Juiz Rosado, de identificação do patrimônio histórico da cidade, né? E como é que isso aconteceu? Nesse ano, 1983, Juiz tinha ido ao Rio de Janeiro e lá, ele passeando pelo centro da cidade, ele viu que havia uma série de prédios antigos que estavam sendo restaurados, né? E ao lado tinha uma placa bem grande falando que tratava-se do Corredor Cultural do Rio de Janeiro. E ele procurou conhecer mais sobre esse projeto e foi procurar o responsável, né? Descobriu que o projeto era coordenado pelo Instituto Municipal de Arte e Cultura, né? O Rio Tour, Rio de Janeiro, e cujo presidente era Gerardo Melo Mourão. E ele conversando com esse Gerardo, ele falou, né, que através de um convênio entre Prefeitura do Rio de Janeiro e uma associação comercial local, eles tinham conseguido verba para poder restaurar uma série daqueles casarões, daqueles prédios antigos, né, que já estavam bem deteriorados, e falando, né, do que seria toda aqueles prédios seriam destinados a outras funções, né, de modo a serem preservados e tudo. E ele achou muito bacana e disse: olha, gostei tanto que eu pretendo copiar esse projeto lá para a minha cidade, Mossoró, no Rio Grande do Norte. E já aproveitou para convidar o doutor Gerardo para fazer aqui uma palestra aqui em Mossoró. Ele aceitou e tudo. E quando foi no dia 28 de setembro de 1984, no fechamento do primeiro centenário da abolição dos escravos aqui em Mossoró, ele lançou o seminário Corredor Cultural de Mossoró, né? O doutor Gerardo, como tinha prometido, veio, fez uma palestra explicando esse projeto lá no Rio de Janeiro. E Juiz teve o cuidado de convidar todas as instituições culturais aqui da cidade, né? Como as academias, Instituto Histórico, Instituto Cultural do Oeste Potiguar e tudo, né? Todas as pessoas envolvidas com essas instituições estavam presentes. E nesse evento houveram várias oficinas. Nessas oficinas, as pessoas passaram a identificar os prédios que deveriam ser preservados aqui na cidade. Então surgiu uma lista imensa de igrejas, bustos, algumas residências particulares, principalmente aquelas que tinham pertencido aos abolicionistas, e outros prédios históricos aqui da cidade foram listados, né? E foi criada uma lei, a Lei 148, que determinava, tinha lá a lista de toda esses monumentos, né, que aqueles ali seria o corredor cultural aqui da cidade de Mossoró. Todos esses monumentos receberam uma placa de bronze dizendo que aquele monumento fazia parte do corredor cultural aqui da cidade, mas não houve assim o cuidado de fazer uma lei de preservação daquele patrimônio, né? O que aconteceu foi apenas uma lei que identificava, que listava os patrimônios aqui da cidade a serem preservados. Como não tinha uma lei que protegesse, né, os casarões começaram a ser, os proprietários foram derrubando essas casas antigas e tudo, né? De modo que hoje você só vê essa placa de corredor cultural nas paredes das igrejas ou alguns bustos aí espalhados aí pelas praças da cidade, né? Fora disso, os que tinham na casa dos abolicionistas e outros prédios aqui da cidade, praticamente todos já foram demolidos, né? Alguns tiveram cuidado de doar a placa de bronze lá para o Museu Municipal, para que ficasse guardado lá, mas o patrimônio foi demolido. Então, essa lei que criou o Corredor Cultural de Mossoró, né,
foi sem sentido, porque não tinha como preservá-lo, né? Por isso que apenas identificava, não, que permitiu, né, que os proprietários pudessem derrubar esses imóveis, né? Imóveis tão valiosos aqui para a cidade. Mas é isso mesmo, foi isso que aconteceu. Então era essa a lei esse foi o verdadeiro corredor cultural aqui da cidade de Mossoró, né? Identificado, a cidade inteira foi mapeada aí para poder identificar esses monumentos. Então, a gente lamenta apenas, né, o projeto, essa lei que foi criada, não tem o cuidado de preservar também esses monumentos, mas foi o primeiro passo aí nesse sentido. Então era isso que a gente tinha para contar hoje, né? Próximo vídeo, a gente, se Deus quiser, a gente vai estar voltando aqui contando outras histórias sobre Mossoró.